Então, eu pedia que ocupassem os vossos lugares. Vamos então dar início à última sessão da manhã. É um tema extremamente importante, que é a intervenção humanitária em África, a responsabilidade de proteger, e para isso temos connosco o professor Miguel Santos Neves, que eu já irei apresentar sumariamente. Mas, professor, estamos em ligação com Angola, o Instituto de Defesa Nacional de Angola, onde temos 40 auditores a acompanhar o curso, também com o Centro de Análises Estratégicas da CPLP em Maputo, cerca de 30 auditores, e também o Ministério da Defesa de Cabo Verde também está connosco nesta sessão. Em nome do Sr. General Comandante do Instituto Universitário Militar, gostaria de agradecer mais uma vez, não só ao Sr. Professor, mas à Universidade, o facto de colaborar connosco nestas atividades e concretamente aqui no curso de Estudos Africanos. Se me permite uma breve apresentação, aliás, o Sr. Professor tem um currículo extremamente vasto, ele é doutorado pela London School of Economics and Political Science, tem também uma formação na área de Economia do Desenvolvimento pelo Institute of Development Studies, da University of Sussex, e uma licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. É professor associado da Universidade Autónoma de Lisboa, e portanto há bocado quando estava a referir-me à parceria com a Universidade, é precisamente com a Universidade Autónoma de Lisboa, esta colaboração que nós mantemos com muito gosto, essencialmente ligada às áreas das relações internacionais e do direito internacional. É professor aqui no Instituto Universitário Militar, no mestrado em Ciências Militares, é também investigador no Observatório da Universidade Autónoma de Lisboa e presidente da Network of Strategic and International Studies, que é um think tank relacionado com a área das questões internacionais. Desde 95 até 2013 foi diretor do programa Ásia e do programa Migração do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, membro do Conselho Académico do SAS da Europa e membro do Comitê Científico da revista Ásia-Europa Journal, e é advogado e consultor da empresa. Portanto, além disso, tem aqui uma vasta experiência internacional. O senhor professor vai-me permitir, o currículo estão disponibilizados para os seus auditores e eu gostaria só de salientar o conjunto vasto de projetos de investigação, de papers e de comunicações que têm produzido um pouco por todo o mundo e concretamente sobre esta relação e sobre a questão que nos traz hoje, que é a intervenção humanitária em África, responsabilidade de proteger. Sr. Professor, muito obrigado. 30 minutos para depois termos aqui algum debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenente-Coronel Bernardino. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, o convite do Instituto Universitário Militar, a quem tenho também o prazer de colaborar no âmbito do mestrado em Estudos Militares, como referiu, e cumprimentar, obviamente, todos os participantes, os auditores, que estão presentes aqui na sala e que estão também a participar online. O título da conferência encerra em si já um problema conceptual. Não é? Nós estamos, de facto, muito habituados a falar da intervenção humanitária, mas por vezes sem ter a consciência de que isto corresponde a um determinado paradigma de intervenção da comunidade internacional, que é um paradigma que se consolidou na década de 90 e que entrou em crise, e para o qual se procurou encontrar uma resposta diferente a partir de 2000, que é exatamente o paradigma da responsabilidade de proteger. Portanto, o título encerra esta transição. Paradigma, já irei falar isso e explicar um pouco mais em detalhe, em que é que consiste, em traços gerais, a transição. Gostaria, portanto, só de... Consigo passar... Exato. Vos dizer que, exatamente, tentarei olhar para esta transição de paradigma e quais são as suas implicações. É um processo que está em consolidação. Portanto, é um processo em desenvolvimento, que obviamente se confronta com sucessos e insucessos, mas que, de facto, creio que mudou a forma como nós olhamos para a proteção dos direitos humanos.
E esse será um ponto. O segundo aspecto essencial irá relacionar-se com a relação entre África e os vários players africanos e o novo paradigma da responsabilidade de proteger. Porque, curiosamente, há aqui uma tensão relevante neste processo. E como é que esta questão se coloca hoje, em termos de avaliação, uma avaliação que é feita pela Global Coalition on the Responsibility to Protect, e que produz, aliás, um conjunto de materiais extremamente importantes, que eu aconselho a todos a respectiva consulta, essencial para compreender todos os processos de peacekeeping, todos os processos de construção da paz que estão em curso, e que, obviamente, está disponível e que tem exatamente um R2P Monitor, portanto, um processo de acompanhamento diário, permanente, das áreas de crise em termos globais e das dinâmicas de cada um dos processos. E daquilo que é essencial neste novo conceito, neste novo paradigma da R2P, que é o facto da comunidade internacional não é observador distante, ou seja, porque essa era a comunidade internacional, há um problema, a comunidade internacional faz ou tenta dar o seu contributo à distância, muitas vezes. O R2P implica algo de completamente diferente, que é o compromisso e a obrigação de envolvimento da comunidade internacional na responsabilidade de proteger. A comunidade internacional torna-se titular dessa responsabilidade de proteger. Quando há o processo de transferência, já iremos ver, e, portanto, já não é um observador distante e descomprometido. E essa é uma mudança essencial na forma como nós entendemos as crises internacionais. Muito ainda há que mudar em termos concretos, portanto, o problema é da implementação. Temos a oportunidade de falar um pouco melhor sobre esta questão. Uma nota muito simples, introdutória, para vos dizer que esta é uma questão central, desde que o Estado soberano surge como modelo de organização internacional e também com o desenvolvimento do próprio direito internacional nos finais do século XV e princípios do século XVI. Logo nos primeiros textos de um dos precursores do direito internacional, Francisco Vitória, e a Escola Ibérica, o direito internacional nasceu na Península Ibérica, põe exatamente em contraponto isto. O princípio da soberania e o princípio dos direitos dos indivíduos. E esta é uma tensão e são dois polos que permanentemente estão em tensão. Para nós é evidente, quando olhamos a evolução histórica nesta perspectiva, que o princípio da soberania tem prevalecido, em geral. E que a soberania tem sido, sobretudo com o desenvolvimento de um conceito de soberania absoluta no contexto do positivismo do século XIX e da afirmação do modelo, digamos, estruturalmente realista nas relações internacionais, essa afirmação de soberania foi feita à custa do sacrifício dos direitos dos indivíduos. Os direitos dos indivíduos passaram e foram relegados para um plano absolutamente marginal. E o que a R2P e o que os problemas do pós-Guerra Fria, desde o início dos anos 90, a reedição de genocídios que tinham marcado e que marcaram tanto o século XX, desde 1915 e o genocídio dos arménios, até aquilo que assistimos durante a década de 90, exigiram uma resposta da comunidade internacional. Portanto, não havia, sobretudo saídos da Guerra Fria, não havia, de facto, uma capacidade de responder a isso, porque a Guerra Fria é um momento de afirmação da soberania em toda a linha e de uma visão de soberania absoluta. E, portanto, o que aqui está em causa é como conciliar e como reequilibrar novamente estes dois polos. Como proteger os indivíduos que, nas fronteiras dos Estados, sejam eles nacionais ou não, veem os seus direitos humanos serem violados em grande escala
exatamente por uma soberania não sujeita a controle, uma soberania absoluta, e um conceito de soberania absoluta. Conceito esse que está vertido na Carta das Nações Unidas. É bom salientar isso. Ou seja, a Carta e a negociação da Carta, entre 1942 e 45, debateu esta questão. Isto esteve no centro do debate. E a agenda inicial era uma agenda de reequilíbrio entre soberania e direitos humanos. Mas a Carta falhou, a negociação da Carta falhou nesta matéria. Portanto, aquilo que nós temos na Carta é, de facto, a prevalência em toda a linha do princípio da soberania e um relegar para um segundo plano do princípio dos direitos humanos. E esta é a razão essencial porque nós vamos assistir, em 1948, à necessidade da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não decorre naturalmente da Carta e das referências que a Carta tem aos direitos humanos no seu texto. Essas referências são todas programáticas e não têm qualquer eficácia jurídica. Não impõem aos Estados deveres jurídicos de respeito e de proteção dos direitos humanos. Portanto, esta interligação entre a Carta e a Declaração Universal traduz, na sua essência, a tensão e as contradições com a comunidade internacional no início da nova ordem internacional se confrontavam. Portanto, a Declaração Universal vem colmatar uma lacuna da Carta. A Carta não tinha garantido a proteção dos direitos humanos, nem os tinha consagrado como um pilar essencial. E é assim que nós devemos ler uma relação que é complexa entre estes dois instrumentos essenciais da nova ordem internacional, de tal forma que, também por causa da Guerra Fria, a Declaração Universal dos Direitos Humanos emerge como um instrumento soft law, portanto, sem eficácia vinculativa, no entanto, com uma grande influência internacional, e que acaba depois por, ao longo da Guerra Fria, encontrar vários obstáculos na sua implementação. Este problema, digamos, surge na sua plenitude, novamente, esta contradição, com o fim da Guerra Fria. E, portanto, a questão que se coloca é como é que a comunidade internacional lida com atrocidades, violações em massa de direitos humanos cometidos por Estados. E aqui é muito importante salientar, e este é um aspecto fundamental para a análise do contexto africano, é que não é apenas os Estados agindo por ação, digamos, por ação. Não é apenas os Estados que deliberadamente têm uma política de violação de direitos humanos, nomeadamente regimes autoritários. Não é isso. Os Estados fortes ou musculados são uma grande ameaça para os direitos humanos. Mas também os Estados falhados são uma grande ameaça para os direitos humanos. Porque os Estados falhados não têm a capacidade de proteger os direitos humanos, a capacidade de dar aos indivíduos um mínimo de garantia de que os seus direitos não são violados por atores não estatais. E este é o dilema. E é isto que agrava também, no contexto africano, a situação. É que já não é só o problema de regimes autoritários, que também com o fim da Guerra Fria assistimos a uma transição democrática, não é? Um processo de democratização em vários países africanos, que é de facto uma evolução positiva, não é? No contexto africano, mas infelizmente também temos muitos Estados que perdem capacidade de exercício da soberania e que emergem como Estados frágeis e Estados falhados. E isso, para os direitos humanos, representa igualmente um risco muito grave. Bom, este é o contexto. Como eu dizia, nos anos 90 nós temos uma afirmação da doutrina da intervenção humanitária. Portanto, quando falamos em intervenção humanitária, é muito importante termos presente o que é que está por trás deste conceito. Não é neutro, não é apenas proteger as pessoas. É como é que se protege, qual é a filosofia de intervenção, qual é a relação que tem com a soberania e com o Estado. E aquilo que nós podemos dizer muito rapidamente é que ela nasce em resposta à Primeira Guerra do Golfo, criação das no-fly zones sobre o Iraque, na sequência das ações retaliatórias que Saddam Hussein desenvolveu contra os xiitas no sul e contra os curdos
a norte, nomeadamente utilizando, mesmo, como se recordarão, armas químicas. E 3 membros permanentes do Conselho de Segurança, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, avançaram nesta criação de no-fly zones, sem que portanto, implica uso da força, interferência com a soberania do Iraque, sem que isto tenha sido objeto de uma autorização por uma resolução do Conselho de Segurança. Mas a questão era impedir que esta violação em massa de direitos humanos pudesse continuar. Há um conjunto de princípios estruturantes que aqui são desenvolvidos e que vão ser formulados pelo Reino Unido numa carta que envia ao Secretário-Geral das Nações Unidas, na altura, 6 princípios estruturantes essenciais, da necessidade, da proporcionalidade, de facto a utilização da força é o último reduto, não há outra solução possível, da não intervenção isolada de um Estado, tem que ser um esforço coletivo de vários membros das Nações Unidas, portanto há todo um conjunto de critérios que são, no fundo, está em construção uma nova doutrina, mas o que é um ponto essencial é que a intervenção militar é vista neste contexto como uma resposta de primeira linha à crise humanitária. Não é? Há uma crise humanitária iminente, ou que já está em curso, e a única solução é uma intervenção militar. Portanto, este primado da intervenção militar é algo que vem colocar, e que continua a colocar hoje, questões muito sérias. E que foi revertido pela doutrina da responsabilidade de proteger. Mas esta intervenção militar, com base na chamada teoria ou a tese da proibição relativa do uso da força, tem a ver com uma interpretação muito específica do artigo 2º, número 4 da Carta, legitimava avançar com o objetivo de proteger direitos humanos, mesmo na ausência de uma resolução do Conselho de Segurança. Questão esta, extremamente polémica, mas que chegou a ser defendida, não é, por Estados como os Estados Unidos, em certas circunstâncias, Israel, não é, e outros, alguns países europeus, e que se veio colocar novamente na questão do Kosovo. Portanto, o Kosovo é o culminar desta aplicação da doutrina da intervenção humanitária e, curiosamente, ele gera uma divisão total da comunidade internacional à volta deste problema. Portanto, uma total falta de consenso que atinge a própria NATO. A NATO, que protagonizou a intervenção no Kosovo, ela própria está dividida sobre essa matéria. Não dividida sobre a intervenção, mas sobre os fundamentos. Então, de um lado temos um grupo de Estados em que se inclui os Estados Unidos, o Reino Unido e, na altura, por exemplo, países como a Bélgica, que defenderam a tese da proibição relativa, quer dizer, é legítimo intervir para proteger os direitos humanos, mesmo na ausência de uma resolução do Conselho de Segurança, e depois o outro grupo, maioritário, na NATO, liderado pela França e pela Alemanha, que consideravam que, e defenderam a tese da autorização implícita do Conselho de Segurança. Quer dizer, não aceitam que se possa intervir sem a resolução do Conselho de Segurança, mas dizem que há uma autorização implícita de uma resolução anterior. Isto resulta de formulações ambíguas e extremamente pouco claras das próprias resoluções do Conselho de Segurança. Isso, aliás, é um problema que começou a ser resolvido a partir do momento em que há votação de sanções aplicadas à Coreia do Norte pela delicadeza e pela uma muito maior precisão na formulação das resoluções do Conselho de Segurança. Bom, portanto, com este combinado, nós chegamos ao Kosovo, a este ponto culminante, ao final da década, com uma crise profunda do próprio paradigma da intervenção humanitária. Com a comunidade internacional dividida à volta desta questão, um conjunto de Estados opostos nesta questão, obviamente liderados pela Rússia, pela China e por outros, que obviamente entendiam que a sua soberania e a sua concepção de soberania absoluta estava ameaçada. Sobretudo quando podia haver uma intervenção sem uma resolução do Conselho de Segurança. E, portanto, esses claramente têm uma divisão, mas como vimos, dentro da própria NATO há uma divisão sobre a legitimidade e sobre os fundamentos para a intervenção. Portanto, podemos dizer que este é o cenário que gera a necessidade
da formulação da novo paradigma da responsabilidade de proteger. Portanto, 3 ideias muito importantes. E primado da intervenção militar, como solução para a crise humanitária. Segundo aspecto, não garantia da prevalência da regra fundamental do sistema de segurança coletiva, que é a proibição do uso da força, e que só o Conselho de Segurança é que pode autorizar o uso da força. Também isso está em crise. E, terceiro lugar, a própria digamos, natureza da intervenção, que é vista por muitos Estados como sendo contra o Estado, contra a soberania. Portanto, criou-se aqui uma ideia essencial de que proteger os direitos humanos era algo que era feito contra a soberania. Havia uma contradição irreconciliável entre soberania e proteção de direitos humanos. E é esta a imagem forte. É a resposta a esta questão que, de facto, a comunidade internacional, liderada, e aqui acho que é muito interessante o processo do R2P, liderada por um grupo de potências médias contra a visão dos P5, não é? E em coligação com ONGs internacionais e com as sociedades civis. Este é um exemplo de como as grandes potências nem sempre determinam as opções no sistema internacional. E que as potências médias organizadas têm alguma capacidade para influenciar a agenda internacional. Esta questão já se tinha colocado na década de 90, que é muito importante como antecedente, com a negociação do Tratado de Ottawa sobre a proibição das minas antipessoais, também contra a vontade dos P5, e tinha reproduzido exatamente este modelo de atuação, ou seja, potências médias coligadas em articulação com a sociedade civil e com ONGs internacionais. E aí, e é nesse contexto, que emerge um conceito que é um conceito-chave, não é? Uma espécie de ovo de Colombo de todo este processo, que é o princípio da soberania da responsabilidade. É recolocar a soberania nos seus termos. Quer dizer, a soberania não são apenas os direitos dos Estados. A soberania são também os deveres do Estado. E o primeiro dever do Estado é a proteção dos direitos humanos dos indivíduos que se encontram no seu território. E essa é a origem, é regressar à concepção original de soberania no século XVI. A soberania foi inventada para proteger as comunidades humanas. Foi inventada para que os direitos dos indivíduos pudessem ser salvaguardados. E esta visão de uma soberania absoluta, obviamente foi posta em causa pela emergência de uma concepção de soberania absoluta com o positivismo no século XIX. Portanto, estamos, no fundo, a lidar com isso. Portanto, esta ideia de que não há contradição entre soberania e direitos humanos, e proteção de direitos humanos. Porquê? Porque a primeira função de um Estado é proteger os direitos humanos. E isso, aliás, está consagrado nos múltiplos tratados de direitos humanos que os Estados foram ratificando ao longo dos tempos. Portanto, no fundo, terminar com a ideia que tinha sido tão polémica na intervenção humanitária de que tínhamos uma contradição insanável entre proteger os direitos humanos e garantir a soberania. Mas isto foi feito com uma contrapartida essencial, que foi afastar qualquer hipótese de uma intervenção ou de uma tese de proibição relativa. Quer dizer, um consenso que emerge e que levou também os P5 a poderem viabilizar esta solução, de que não há exercício da responsabilidade de proteger sem uma resolução prévia do Conselho de Segurança. Portanto, reafirmação do primado da competência do Conselho de Segurança, ultrapassando, portanto, o debate e os avanços alicerçados numa tese da proibição relativa que tinham sido ensaiados nos anos 90. Portanto, temos, se quiserem, aqui um pouco o resumo daquilo que são estas diferenças essenciais. Não é? O R2P, não há dúvida, é uma resposta à crise da doutrina de intervenção humanitária dos anos 90, primeiro ponto. O segundo aspecto é esta ideia de reconciliação entre soberania e direitos humanos. Portanto, estamos perante um paradigma extremamente importante, chave deste processo de transformação, o conceito de soberania da responsabilidade, que é verdadeiramente marcante
em todo este processo de transição. A restrição do âmbito do R2P, que é muito importante salientar, não é qualquer violação de direitos humanos. São as violações em massa, não é? Os mass atrocity crimes, e eu diria de uma forma que é distorcida, concentradas no tempo. Quer dizer, se eu tiver uma violação que se prolonga no tempo, em massa, de direitos humanos, durante vários anos, provavelmente isto não encaixa perfeitamente na noção, o que é um aspecto polémico, como é evidente. Portanto, o que nós temos aqui é a restrição aos mass atrocity crimes, que vão ser, de facto, incluídos na própria norma, não é? Portanto, a ideia é que esta ideia central, narrower but deeper, não é? Portanto, restringir, mas aprofundar, garantir capacidade de intervenção e o uso da força como último recurso, portanto, invertendo exatamente a lógica anterior. Bom, não vou agora olhar para esta questão da construção do R2P, só vos dizer que o processo inicia-se com o relatório de 2001 e que depois se vai consolidar em 2005 como uma norma de soft law antagónica, porque há uma tensão essencial entre a norma da R2P, que tem estes 3 pilares essenciais, e o artigo 2º, número 7 da Carta, que é a sede da consagração do princípio da soberania absoluta na Carta. Portanto, há uma tensão entre estes 2 elementos. E o conteúdo da norma hoje, aquele que foi aprovado pela Comunidade Internacional em 2005, é este, 3 pilares essenciais. Primeiro, responsabilidade primária de cada Estado de proteger, soberania da responsabilidade, é cada Estado que tem essa responsabilidade em primeira linha. A Comunidade Internacional tem uma responsabilidade de auxiliar os Estados mais frágeis, com menor capacidade institucional para realizar a sua responsabilidade de proteger. E, finalmente, quando essa capacidade não existe, transfere-se para a comunidade internacional, portanto, a tal responsabilidade secundária de proteger, e é a comunidade internacional que tem que intervir. E, portanto, isto é uma forma de conciliar, de facto, com o conceito de soberania. Até 2005 há várias questões que são, efetivamente, objeto de, se quisermos, recuo, não é? Sobretudo a ideia de que não há uma doutrina geral da responsabilidade de proteger, o conceito de segurança analisar caso a caso. Ora, isso é exatamente o que em 2001 não se queria. Era que os membros permanentes voltassem a ter a arbitrariedade, não é? E a possibilidade de definir em cada caso se sim ou não a comunidade internacional iria intervir. Em 2001 é levantada uma questão muito importante, que está no centro do problema da Síria, que é este. O que é que acontece quando a comunidade internacional paralisa? Ou seja, quando o Conselho de Segurança, tendo que exercer a responsabilidade de proteger, não o faz, porque há um membro permanente que usa o seu direito de veto. Qual é a solução? Como é que a Carta ultrapassa esta questão? Porque a comunidade internacional continua a ter a obrigação de proteger. Aí são avançadas 2 ideias que são interessantes. Uma delas tem implicações para a União Africana, exatamente, que é a ideia de que as organizações regionais de segurança terem legitimidade para intervir em caso de bloqueio do Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança, a posteriori, não é? Vir a corroborar essa intervenção. Mas já há uma resposta, porque essas organizações de segurança representam e se legitimamente representam os Estados dessa região e têm uma ligação, têm uma consagração na Carta, no seu capítulo 8º, e têm uma ligação direta com o Conselho de Segurança. A outra ideia era a chamada modelo do Uniting for Peace, ou seja, transferir as competências de um Conselho de Segurança bloqueado para uma Assembleia Geral, o outro órgão das Nações Unidas. Bom, que sucessos encontramos e insucessos? Muito rapidamente, tivemos de facto alguma consolidação normativa. A norma passou a ser influente e a definir o quadro mental com que... Mas não quer dizer que seja eficaz na resposta a cada caso, como é evidente. Há vários casos de sucesso. Uma visão holística que é muito importante. Ou seja, a ideia de que o elemento militar é insuficiente
por si. As situações são demasiado complexas. Muitas vezes estão em causa conflitos armados não internacionais. São conflitos extremamente complexos. E, portanto, nós temos que conciliar aqui diplomacia preventiva em simultâneo com mecanismos de aplicação de sanções, com a própria intervenção da Justiça Penal Internacional, do Tribunal Penal Internacional. Portanto, há uma visão e uma necessidade de intervenção holística. E muito importante, a coordenação entre as três perspectivas e dimensões da própria R2P, que é a responsabilidade de prevenir, a responsabilidade de agir e a responsabilidade de reconstruir. As três têm que ser articuladas, com grande ênfase na prevenção. Isso é uma mudança de paradigma. A comunidade internacional reage às crises humanitárias e reage tarde. O que está aqui em causa é antecipar, agir precocemente, monitorizar os sinais, usar early warning systems e ser eficaz a conter a expansão destes problemas. Mandatos mais robustos para a proteção de civis no peacekeeping é uma das consequências do R2P, claramente. Portanto, proteger civis passa a ser uma orientação essencial do peacekeeping e uma mudança de pensamento militar. Este é um aspecto muito importante. É como é que se usa a força, não para confrontar um exército inimigo ou um grupo de rebeldes, mas para proteger civis. Não pode ser da mesma maneira. O tipo de preparação, a noção do princípio da proporcionalidade, não é? No âmbito do direito internacional humanitário, ganha uma importância essencial. E vemos os problemas quando este princípio não é devidamente salvaguardado. Melhor exemplo não poderiam ter do que o caso do Afeganistão e a posição americana. Não é? O princípio da proporcionalidade não foi, de facto, observado. O que é que isso gerou? Danos colaterais em massa, ruptura da confiança com a população e uma visão das tropas estrangeiras como uma ameaça e não como um fator de proteção. Não é? Isto é extremamente grave do ponto de vista político. Na altura, o general McChrystal viu este problema, pretendeu atacar e conter esta questão, mas isso teve uma consequência imediata. Foi o aumento das baixas americanas. E lá veio a mensagem de Washington: acabe com essa orientação. Mas isto, se formos, esta é uma causa profunda da derrota dos Estados Unidos no Afeganistão. Não se pode controlar um país com a desconfiança em grande escala da sua população. Não há forma. Não é? Portanto, o princípio da proporcionalidade, por exemplo, é algo absolutamente essencial. Portanto, o modelo de uso da força, rules of engagement, a formação para a resposta, não é, a operações que pretendem garantir a proteção de civis, é um modelo diferente. É preciso alterar o nosso quadro mental. E este é um grande desafio que se coloca porque esta transição não está feita. E reparem, neste contexto, nós temos situações extremamente complexas. São situações de coexistência de conflito armado com não conflito armado, no mesmo espaço geográfico. Eu posso ser hoje peacekeepers, não é? Que de manhã estão envolvidos em hostilidades diretamente com um grupo rebelde que está a ameaçar civis e que à tarde podem estar a fazer segurança a uma cidade. As modalidades e as regras sobre o uso da força são completamente diferentes, nomeadamente sobre o uso da força letal. E isto precisa de militares formados e com uma clara ideia do que é a diferença e de como é complexo intervir. Isto está completamente em contradição com o modelo que nós temos de formação dos peacekeepers, em que temos os países, os P5, não é, a financiar as operações e depois temos alguns, mas as Forças Armadas menos preparadas, com menos, no terreno, a garantir a execução das operações. Isto é completamente insustentável. Este modelo que se criou e que foi colocado por razões políticas, não é? Os P5 não estão diretamente envolvidos no terreno, não é? Na gestão de crises, mas é algo que não tem, de facto, viabilidade e que não pode acontecer. Bom, casos de sucesso, tem aqui alguns, a Costa de Marfim, a Serra Leoa, a Gâmbia, o Quirguistão, mas também temos os insucessos. Os insucessos, o principal é a insuficiência e a falha na mudança de paradigma da prevenção.
Não está feito. As próprias Nações Unidas não conseguiram alterar esta lógica. Há consciência disso, mas é um esforço muito grande, porque todo o sistema está moldado, está concebido para reagir à crise. E já vimos que isso não consegue conter crises, é por isso que elas vão proliferando pelo mundo e tem custos enormes, políticos e económicos para responder às crises. Insucesso também porque há uma falta de coordenação nas 3 dimensões. Prevenir, reagir e reconstruir. Nomeadamente a reconstrução. O problema da implementação deste modelo que foi invocado na resolução em relação à Líbia é que a questão da reconstrução foi completamente ignorada. Houve uma intervenção que, à luz do R2P, violou as regras, porque passou, num período de 15 dias, de um mandato centrado na proteção de civis, na prática, para um mandato de mudança de regime, que é completamente ilegítimo, do ponto de vista, e esta análise, do ponto de vista do direito internacional e da própria resolução do Conselho de Segurança, tem que ser feita, não é? E isso retirou legitimidade à intervenção. Muito importante a questão da legitimidade. Muito importante. E, em segundo lugar, mudado o regime, a comunidade internacional retira. A dimensão de reconstrução é completamente inexistente. E por isso temos um Estado falhado hoje a funcionar. E agora, só os últimos pontos que têm a ver com... desculpa. Na União Africana, nós temos uma situação bastante interessante, é que o artigo 4º, a linha H da Carta da União Africana, está redigido de acordo com o paradigma prévio da intervenção humanitária. E que atribui à União Africana poderes quase que ilimitados na interferência em crises humanitárias. E, portanto, há aqui um problema de adaptação, não é? Ao paradigma. E isso é evidente porque existe o chamado lower threshold para a intervenção. A ação coletiva, de acordo com a Carta da União Africana, pode ocorrer em circunstâncias muito menos graves, não é preciso mass atrocity crimes em grande escala, não é? Não há, mesmo quanto a consentimento dos Estados que não cumprem a responsabilidade de proteger, teoricamente pode ser feita a intervenção. Não há necessidade de autorização prévia do Conselho de Segurança e, obviamente, defendendo que as organizações regionais devem ter legitimidade, como a União Africana defende, isto levanta depois outros problemas na coordenação com o Conselho de Segurança. Portanto, temos uma norma regional que coexiste com uma norma global, não é? Soft law. Esta é a hard law, que é muito mais aberta e ambiciosa do que a norma global. E que não é completamente compatível com a norma global. O apoio da União Africana e da África à concessão do R2P foi muito importante, chamado processo Esselvini Consensus, sobretudo para desmontar o argumento que está a ser montado de que o R2P era uma agenda ocidental e que apenas interessava as potências ocidentais. E, nessa altura, a União Africana tomou posição muito clara de que isto não é um problema ocidental. Isto é um problema que afeta de uma forma severa o continente africano, portanto, é um problema também dos africanos, e isso legitimou, obviamente, o avanço na construção do R2P. Portanto, foi uma intervenção decisiva do ponto de vista da legitimação internacional. E agora, um pouco só esta nota, que vocês podem encontrar na tal análise regular, permanente, do Observatório, não é? Do R2P Monitor, nos últimos 5 anos, a caracterização em 3 grupos de situações de crise, não é? Current crisis, portanto, mass atrocity crimes estão em curso. Imminent crisis, está iminente o início desse processo e casos de risco elevadíssimo, que, portanto, conduzirão a isso. Aqui vem a descrição mais recente, de setembro, 1 de setembro deste ano, quais são os casos de current crisis, não é? Ali vem o Afeganistão, a China,
podem ficar surpreendidos, mas a China tem a ver com, de facto, o início de um processo de genocídio dos iogures, não é? Que está em curso, e, portanto, é óbvio que está aqui monitorizado. Acho que uma das características fundamentais deste processo é a sua independência, não é? E a sua objetividade na análise. E depois os casos de Serious Concern, onde Moçambique cai. Agora vejam em termos estatísticos, um pequeno exercício estatístico, como é que isto afeta a África. De todos os casos que estão, digamos, qualificados, nós temos um total de casos, a percentagem que afeta países africanos varia entre 50% e tem vindo a crescer até 56%. Portanto, de facto, continua como aquilo que justificou o Exolino Consenso. A África está no centro da aplicação do R2P. E, portanto, é aqui, nomeadamente com a intervenção, só para usar o caso da intervenção das forças portuguesas no peacekeeping na República Centro-Africana, a enorme necessidade de repensar e de pensar como é que o peacekeeping é exercido. Porque o R2P tem implicações para o peacekeeping. Quer dizer, é o R2P que deve moldar e enquadrar a definição de peacekeeping. Agora, nós temos uma tradição de peacekeeping que está completamente fora desta lógica e que, portanto, resiste a essa intervenção. Isto tem a ver com os aspectos que eu há pouco referi. Não é? Uso da força, limites do uso da força. Não é? Como é que se usa a força para proteger civis? Rules of engagement. Não é? Formação dos... É evidente, nós dizer, muitos dos militares portugueses têm formação adequada, mas eles não estão a operar sozinhos. Não é? Eles têm colegas na força de peacekeeping que provavelmente não têm os mesmos estándares. Isso põe em causa a força, não é? E a imagem da força. Portanto, isso quer dizer o quê? Que não chega a estar no terreno, é preciso Portugal, enquanto membro das Nações Unidas, enquanto responsável, a levantar esta questão no contexto das Nações Unidas, a necessidade de coordenação, a necessidade de mudança de paradigma, não é? De ter no terreno militares devidamente treinados, com uma clara noção do que é que mudou, como é que deve exercer a sua missão e acabar com aquilo que tem sido, como sabem, uma situação extremamente grave no peacekeeping, que têm sido as violações de direitos humanos cometidas por peacekeepers. Essa é uma situação que veio e põe em causa toda a legitimação destas operações e da própria comunidade internacional, das Nações Unidas. As Nações Unidas não conseguiram, sabem perfeitamente disto, há relatórios e relatórios com os diversos casos, sabem disto. Parte do problema tem a ver com o tipo de militares que estão no terreno e que não estão devidamente enquadrados. E esta questão não tem tido solução. Porque, para além da prática destes crimes, da não prevenção, há uma impunidade grande. E podíamos discutir como é que se resolve a questão da impunidade, mas isto é a pior mensagem. Portanto, digamos que há muitos temas, muitas questões concretas e relevantes para discutir sobre as operações de Responsibility to Protect, não é? De proteção humanitária, e a ideia que vos deixar é que temos uma mudança muito significativa de paradigma, muito mais exigente para a comunidade internacional, que impede que a comunidade internacional continue a ser um observador distante, por vezes se interessa e por vezes não desinteressa. A comunidade internacional hoje é titular da responsabilidade secundária de proteger das situações mais graves e tem que exercer, deve exercê-la. Em segundo lugar, isto tem consequências muito concretas, operacionais, no âmbito do peacekeeping, que é, no fundo, também um elemento essencial na resolução destas crises e cuja adaptação ainda não ocorreu. Portanto, nós estamos, mais uma vez, com um desafio grande para a comunidade internacional e há muitos aspectos essenciais que têm que ser repensados. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Aliás, é um tema que dava para fazer um seminário completo. É um tema vastíssimo. Aliás, esta questão, nós, militares, temos a noção que muitas vezes é mais difícil e o nosso treino para manter a paz
neste contexto das operações, é mais exigente do que propriamente fazer a guerra, combater. Gostei muito da intervenção relativamente à questão da relação entre soberania, direitos humanos, a questão do papel do Estado e dos deveres do Estado, nesta questão centrada cada vez mais naquilo que é a segurança humana. Não utilizamos aqui o termo, mas é neste conceito. E a questão da União Africana, já tínhamos falado aqui do artigo 4º, que vem realmente em linha de futurista, de capacidade de intervir, mesmo sem a resolução do Conselho de Segurança. Ora bem, nós não vamos infelizmente ter tempo para debate, temos uma atividade à tarde que já está programada. O Sr. Professor vai fazer o favor de nos dar esta apresentação, vamos distribuí-la aos alunos. Está o contacto do Sr. Professor para eventualmente alguma questão possa ser colocado, não só aqui os presentes na sala, mas quem está em Angola, em Moçambique e Cabo Verde. Portanto, a apresentação vai ser distribuída com a sua permissão para todos os alunos e, obviamente, o Sr. Professor vai estar connosco ainda mais um bocado. Se houver alguém que tenha uma questão concreta, eu fazia esse favor. Lamento imenso que não tenhamos tempo, mas com certeza que este tema não fica aqui completamente esgotado e teremos a oportunidade de voltar. É pena. Senhor Professor, muito obrigado em nome do Comandante do Instituto Universitário Militar. Eu agradeço uma vez mais a intervenção. É um tema muito sério, muito importante e voltaremos a ele com certeza em breves oportunidades. Mas eu pedia uma salva de palmas e muito obrigado mais uma vez. E já agora, em nome do nosso Instituto, também uma pequena lembrança, que é uma coisa nossa e, portanto, eu espero que aprecie e fazemos muito gosto em tê-lo aqui novamente. E muito obrigado a todos e voltaríamos às 14h30 para o nosso workshop. Muito obrigado.